Então, vamos começar a disciplina falando um pouquinho do sistema de arquivos, para só então depois darmos continuidade ao que vem a ser banco de dados. O meu nome é Angélica e estamos iniciando a aula 1. Precisamos saber esses três conceitos bem definidos na nossa cabeça. Qual a diferença de dados, informação e conhecimento? Dado é simplesmente um sinal, um símbolo, onde você não tem nenhum valor agregado. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser 115 graus, eu não estou dizendo muita coisa sobre essa informação de 115 graus, né? Então, um dado somente citado e sem nenhum valor agregado não informa nenhuma informação a mais ou um conhecimento necessário. À medida que eu dou um valor agregado para esse dado, que eu digo assim, 115 graus é a temperatura de uma caldeira, então eu estou começando a dar alguma informação sobre aquele dado, algum valor agregado sobre aquele dado, e que pode ser útil em algum momento que for necessário ser utilizado. E conhecimento é algo muito maior. É o momento em que você tem um dado, uma informação sobre o dado, à medida que você tem um conhecimento, então você pode tomar decisões após esse seu conhecimento. Por exemplo, a temperatura máxima suportada pela caldeira é de 100 graus. Logo, se uma caldeira está com 115 graus, então ela tem um risco muito grande de uma explosão. Então, esse conhecimento que você adquiriu, né, é que ele traz alguma informação importante que merece ser assimilada. Tá bom? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Os dados são os tijolinhos, né? À medida que você vai montando seus tijolinhos, você consegue uma sua informação, você subir sua parede e várias paredes juntas, né? Várias informações juntas geram um conhecimento. Então, a regra seria essa: dados, informação e conhecimento. Então, nesse momento, a pergunta é: como armazenar esses dados? Como armazenar esses tijolinhos? Que é o objetivo principal dessa disciplina de banco de dados, tá? Voltando um pouquinho à história, então, antigamente, as empresas armazenavam os dados em fichas de papel, que eram organizadas em arquivos físicos através de pastas. Então, percebam, ó, essas pastinhas aqui, isso aqui está bem mais moderno, tá? Essas pastinhas coloridas, nem era assim tão bonitinho antigamente. E existiam arquivos físicos, verdadeiros gaveteiros, né? As gavetas onde você guardava esses papéis nas gavetas, né? Qual a situação? Era difícil extrair informação, tá? Só imagine várias gavetas, né, para poder você achar a informação que você queria. Você não sabia nem qual gaveta estava, né? Era assim, imagine uma sala cheia de gavetas, então para você achar uma informação naqueles arquivos em forma de papel, era muito complicado. Então, esses arquivos em forma de papel evoluíram um pouco quando eles transformaram arquivos digitais. Então, nesse momento, vamos falar o que são sistemas de arquivos, como é que funcionava o sistema de arquivos antigamente. Então, o sistema de arquivos digitais, ele é considerado a primeira arquitetura no armazenamento e manipulação de dados e geração de informação, tá? Então, eram sistemas em que os dados eram armazenados fisicamente, separados uns dos outros, certo? O acesso era feito por aquele programa específico quando você precisava adquirir aquele dado específico. Era tudo muito diferente do que a gente tem hoje. Então, por que falar sobre os arquivos? Porque os arquivos foram a primeira forma de armazenamento e gerenciamento de dados digitais. Foram os arquivos, né? Mas havia alguns problemas no sistema de arquivos e eu vou falar com vocês sobre esses problemas para depois a gente entender por que dos arquivos teve que ser gerado o mundo dos bancos de dados realmente. Tá? Então, imagina a seguinte situação. Imagina uma imobiliária, certo? Onde tudo era separado. O setor de vendas era em um local, está aqui o setor de vendas, e o setor de aluguel era outro local. Ou seja, se eu queria comprar algum imóvel, eu ia para o setor de vendas. E se eu queria alugar outro imóvel, eu ia para o setor de aluguéis. Né? Era muito separado. A venda não conversava com o aluguel. Podia até acontecer de vender algum apartamento e esse apartamento está cadastrado no aluguel, como esses setores não se comunicavam, vendas com aluguéis, às vezes a pessoa chegava e ia direto para o aluguel, como não havia essa comunicação, aquele apartamento que foi vendido lá no setor de vendas ainda estava disponível lá no setor de aluguel. Então, era tudo muito separado, era tudo muito complicado devido a essa separação muito intensa. Além da falta de padronização dos dados. Percebam que aqui no setor vendas, ó, eu tenho informações sobre imóvel, proprietário, cliente. Informações sobre imóvel, eu tenho muito mais informação do que aqui no setor de aluguel. Enquanto aqui imóvel tem um tipo de quarto, valor, CPF do proprietário, de aluguel não, muito simplório.
Só código do imóvel, rua, cidade, CEP e aluguel. Então, assim, nem a forma de armazenar as mesmas informações batiam, né? Digamos assim, cada um armazenava a sua maneira, tá? Nosso exemplo número 1 seria imobiliário. Nosso exemplo número 2, imagine uma grande empresa em que ela produz qualquer produto, tá? E ela vende aquele produto e também compra de outros fabricantes. Sei lá, imagina uma situação dessa. Então, sistema de arquivos era tudo muito, muito separado. Percebam aqui que tem os dados dos produtos, tá? Que eram produzidos. Esses mesmos produtos em outro sistema de arquivos, que eram as vendas, e os produtos em outro sistema de arquivo, que eram as compras. Cada ramo, produção, venda e compra, tinha o seu sistema de arquivo diferente, onde não havia conversação entre esses sistemas. Cada um fazia a sua maneira, tudo muito separado, tudo muito isolado, certo? Então, diante disso, já dá para perceber que o sistema de arquivos tinha alguns probleminhas, né? Alguns probleminhas. Por exemplo, voltando lá para o nosso setor imobiliário lá, isso que eu já falei a vocês, né? O problema número 1, separação dos dados. Os dados eram muito separados, não havia uma conversação, e é isso que eu acabei de citar, né? Às vezes o imóvel que eu vendi, não compartilhei que aquele imóvel vendido, não compartilhei no meu setor de aluguel, e aí chegou outro cliente e quer alugar, não está lá já afirmado que aquele imóvel foi ocupado, e de repente um novo cliente vai querer alugar um imóvel que já foi vendido. Então, pelo fato dos dados serem muito separados, ocasionava muito problema, né? Porque não havia conversação, não havia um entendimento entre os sistemas de arquivos distintos. Além disso, os dados também eram isolados. Muito complicado também. Imagine, ainda pegando minha imobiliária, tá? Imagine o setor de vendas. Suponhamos que o setor de vendas era todo armazenado no Word, por exemplo. E aqui o meu setor de aluguel era armazenado em Excel, por exemplo. Então, assim, cada um armazenava da maneira que queria e totalmente isolado uns dos outros, tá? Totalmente isolado. Tá aqui o Word, tá aqui o Excel, a galera continua sem conversar, só gerando problemas. Não tinha nenhuma espécie de solução para esse dado totalmente separado e que não conversava. Então, 2 problemas do sistema de arquivos. Outro problema do sistema de arquivos, inconsistência e redundância de dados. O que é inconsistência? São dados, o mesmo dado armazenado de forma diferente em locais diferentes. Por exemplo, imagine essa situação aqui. Estou lá agora naquele meu exemplo número 2, que é o da empresa que produz, vende e compra um determinado produto. Então, imagine que aqui o setor de produção inseriu essa seguinte informação. O nome é o notebook, o número de série é esse aqui e o fabricante Y. Ok? Inserir o número de informação. E minhas vendas, olha só, ele inseriu o notebook, número de série, ok, tá igual, só que ele botou fabricante X. E aí nunca vai se saber quem está certo, se é o setor de produção ou o setor de vendas. Por quê? Porque um armazenou como X, o outro armazenou como Y, ninguém sabe quem está certo, ninguém conversa, então esse dado vai continuar errado por muitos anos, cada um armazenando da sua maneira. Então, é uma inconsistência de dado, a mesma informação está armazenada de maneiras diferentes em locais diferentes. De mesmo modo, seguindo a mesma lógica, também tem a redundância de informação, ou seja, é você armazenar a mesma coisa em vários locais diferentes. Né? Suponha que eu queira armazenar produto, mouse, série 234. Só isso. Pequenininha a minha informação. Aí eu boto produtos mouse, série 234, produto mouse, série 234, produto mouse, série 234. Então, fica a mesma informação sendo repetida, repetida e repetida. Então, redundância é isso, é a mesma coisa armazenada muitas e muitas vezes. Né? O sistema de arquivos também tem essa característica. Tá? Dificuldade de acesso aos dados, eu falei um pouquinho agora, né? Por que isso? Porque cada tipo de arquivos digitais, eles eram acessados por um sistema diferente. Então, olha esse meu exemplo. Esse aqui é armazenado, a produção é armazenada usado pelo Word, por exemplo, organizado em Word, venda organizada em Excel, compras organizada em Access, tá? Por exemplo, cada um armazena da sua maneira. Então, é uma dificuldade em acesso muito grande, porque, por exemplo, suponhamos que eu trabalho aqui no setor de produção, só sei trabalhar com Word. Se por um acaso alguém lá do setor de compras adoecer, eu não posso ir para lá substituir esse camarada. Por quê? Porque eu só sei mexer nesse meu sistema Word, eu não sei mexer no Access, né? Então, essa dificuldade do acesso aos dados é devido a essa
Coisa que eu só sei fazer aquilo que o meu sistema propõe. Eu não sei mexer em outros sistemas. Então, assim, aquela coisa muito engessada, aquela coisa muito direcionada, também havia esse problema nos sistemas de arquivo, tá bom? Problemas de integridade. O que vem a ser integridade? Integridade é você declarar algumas regras, né, que a sua base de dados tem que respeitar. Por exemplo, quando eu quero armazenar uma idade, eu quero uma idade positiva. Não tem condições de eu armazenar a idade menos 18, né? Se eu quiser armazenar o salário, eu quero que seja, no mínimo, o salário mínimo. Sei lá, se o salário for R$1.000, então o salário maior ou igual a R$1.000. O nome de um funcionário não pode ser vazio. Se eu tenho uma empresa, eu tenho um funcionário de uma empresa. Então, assim, regras de integridade são regras que têm que ser respeitadas. O sistema de arquivos não tratava regra de integridade, ou seja, você conseguia armazenar um número negativo, você podia dar um salário R$0, né? Então, assim, não tinha regras que tinham que ser respeitadas, tá bom? Atomicidade, isso é bem interessante, era o problema do commit ou rollback. E o que é isso, gente? Commit e rollback. Commit é, se uma operação dá tudo certo, começo, meio e fim, tudo certo, commit. Se acontecer alguma coisa no meio do caminho e ela falhar, tudo isso deve ser cancelado e ela deve ir para o início da operação, rollback, tá? Então, duas situações, ou tudo dá certo, ou se acontecer algum problema no meio do caminho, aborta a operação e volta para o estado inicial. Por exemplo, imagine transferência bancária. Como é que acontece hoje nos bancos? Se eu quero transferir R$100 para você, primeiramente o dinheiro sai da minha conta, os R$100 saem da minha conta, tá? Primeiramente ele é debitado e depois ele é creditado na sua conta, né? Esses R$100. Imagine que, vamos botar aqui um exemplo que fica mais bonitinho. Imagine tá aqui, eu tô com R$200 na minha conta, certo? E eu quero transferir R$100 para você. Então, o que acontece na vida real? Meus 200, primeiramente o dinheiro é debitado da minha conta, dando tudo certo, ele é creditado na sua conta, commit, deu tudo certinho, começo, processamento e fim, deu tudo certinho, né? Commit. E se acontecer a seguinte coisa, vou passar agora o dinheiro para outra pessoa, né? Suponhamos que eu tenho meus R$200, aí debitou o dinheiro da minha conta e aí aconteceu um problema, uma pane no banco, uma pane no sistema bancário. Então, cadê o meu dinheiro? Desculpa. Cadê o meu dinheiro que foi debitado da minha conta, os R$100, e não foi creditado na sua, né? Então, quando isso acontece um crash no meio do caminho, perdi a minha atomicidade, quer dizer, perdi os R$100 e não sei cadê, então tem que acontecer o quê? Um rollback. Tudo tem que ser cancelado, né? A operação tem que ser reiniciada e os R$100 que tinham saído, ele volta para minha conta, eu que sou o cliente A, tá? Então, rollback é abortar tudo, inclusive todas as coisas que deu errado, deu uma coisa errada, volta para o estado inicial para poder começar tudo de novo. Então, problema da tecnicidade, commit e rollback também não era tratado pelo sistema de arquivos. Se você realmente, se acontecesse um crash desse sistema de arquivo, você perdia e ir para o banco achar seu dinheiro era bem mais complicado, tá bom? Além disso, problema de segurança. Não tinha o costume de fazer backup de sistemas, certo? Os usuários podiam excluir dados, não tinha uma regra maior, então era um problema de segurança muito sério, ainda mais porque cada setor tinha o seu sistema próprio. Então, também podia acontecer, né, de não ter nenhum tipo de controle de nível de acesso, de backup, não. Então, o sistema de arquivo também sempre teve esse problema de segurança. E também anomalias no acesso concorrente. Também vou falar de dinheirinho. O que é isso? São duas situações na mesma transação. Deixa eu botar uma figurinha aqui melhor. Imagina essa situação aqui, ó. Um casal, tá? Eles têm uma conta corrente em que eles têm R$500 na conta corrente, por exemplo, tá? E aí, eles têm o mesmo cartão, tá bom? Suponhamos, estou no sistema de arquivo, tá, gente? Não estou nos bancos de dados. Então, suponhamos que a mulher queira sacar R$50. Então, ela foi ao banco, sacou R$50 e para ela tá tudo bem. Então, na conta dela ficaram ainda quanto? R$450. Ela tinha 500, né? Sacou 50, ficou R$450. Ok. O homem, que tinha o mesmo cartão, a mulher está no centro, o homem está no shopping, por exemplo. Vou sacar R$100 para mim da minha conta conjunto com a minha esposa. No sistema de arquivos antigamente, quando ele fosse no shopping, ainda estaria os R$500. Não estaria já os R$450, já que a esposa sacou 50. Estariam os R$500.
tá? Então, o homem sacaria os seus R$ 100, super bonitinho, e na cabeça dele ficaram ainda quanto? R$ 400. Então, perceba, para a mulher, ela acha que ainda tem R$ 450 no banco, e o homem pensa que tem R$ 400 no banco. Desde que, ao final de tudo, tem quanto? R$ 350. Por quê? Se tinham 500, ela tirou 50, ele tirou 100, então são R$ 350. Então, essa anomalia no processo concorrente também não existia no sistema de arquivos. Se fosse sistema de arquivos, ia dar esse problema, tá? Para ela, teria 450, para ele 400, quando no fundo ia ter 350. Então, o sistema de arquivo ele também não tratava essa anomalia de acesso concorrente, tá bom? Então, nessa aula de hoje, a gente viu como é que começou toda a organização de dados, dado, informação e conhecimento, e os dados eram armazenados nesse sistema de arquivos, só que esse sistema de arquivos apresentava esses 8 problemas que eu citei inicialmente, certo? Então, nessa aula de hoje, vimos um pouquinho sobre o sistema de arquivos, e próxima aula vamos ver como é que surgiram os bancos de dados.